Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre anafilaxia. Então, começando, a anafilaxia é uma síndrome multissistêmica, ou seja, vários órgãos do corpo, vários sistemas são afetados por essa doença. Ela decorre basicamente da desgranulação dos mastócitos, então uma célula de defesa que vai liberar histamina a partir do IgE, e a histamina em si que vai trazer a maior parte dos sintomas que vem com a anafilaxia. Então, os efeitos dessa histamina que é liberada pelo IgE, que interage com o mastócito, no receptor H1 vai fazer um efeito de broncoconstrição. O efeito H2 vai fazer vasodilatação, aumentando a permeabilidade e aumentando a produção de muco. Então, eu vou ter aí hipotensão, é, posso ter a broncoconstrição, aumento da produção de muco, tudo isso prejudicando tanto a pressão quanto a respiração. Além disso, tem outros mediadores químicos, a triptase, leucotrieno, prostaglandina, liberação de óxido nítrico, tudo isso está associado. Mas quem vai causar os principais problemas para a gente na anafilaxia é sim a histamina. Qual que é o problema, né, da anafilaxia? Qual que é a gravidade? Então, o problema é que ela é muito rápida. Quando é uma exposição iatrogênica, então, por exemplo, fez uma medicação endovenosa e tinha alergia e desencadeou uma reação anafilática. O tempo da exposição até uma parada cardiorrespiratória é na faixa de 5 minutos. Se for uma picada de inseto, 15. E quando é uma exposição, né, ingesta de alimento, 30 minutos. Ou seja, é muito rápido. São poucas as doenças que evoluem com essa gravidade em tão pouco tempo. E o diagnóstico a gente vai pensar em três maneiras de diagnosticar uma anafilaxia, de dizer isso não é só uma alergia, isso é uma reação anafilática e eu tenho que me preocupar e tenho que agir imediatamente. Como? Então, primeiro, a apresentação tem que ser rápida, então, né, e eu tenho que ter nesse para fazer um dos critérios diagnósticos, sintoma de pele ou mucosa, então urticária, coceira, alguma coisa assim, e mais um desses três. Então, comprometimento respiratório, hipotensão ou disfunção de órgão-alvo. Então, se eu tenho um paciente que vem pipocado e sentindo falta de ar, eu já tenho um diagnóstico de anafilaxia. Se eu tenho um paciente que vem com sintoma, vem com coceira e está com a pressão baixa, é reação anafilática, preciso tratar. Outra maneira de diagnosticar, então, após uma exposição provável de um agente, então vê ali que no nosso primeiro critério não fala nada de exposição, então é só a, a, os sintomas de pele e um dos outros dois de maneira rápida. Agora, com a exposição provável, eu preciso ter dois ou mais desses. Então, envolvimento de pele ou mucosa, comprometimento respiratório, hipotensão ou disfunção de órgão-alvo e sintoma gastrointestinal persistente. Então, paciente com dor abdominal, com vômito, às vezes liberação de esfíncter. Então, se eu tenho exposição provável, eu preciso dois desses quatro. Ou se eu tenho a exposição a um agente conhecido, então um paciente que já tem uma história de alergia ou ele foi sabidamente exposto a um alérgeno é, que é bastante rotineiro assim e já vem com hipotensão, isso já me basta para dizer que é uma reação anafilática. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Que hipotensão nem sempre é abaixo de 9/6, né? Então eu tenho um paciente que já é hipertenso, vive com 160 por 120 de pressão. Para ele, eu vou usar 30% de redução da pressão basal. Então, paciente hipertenso, a gente vai dizer que ele está hipotenso com uma pressão mais alta. Então, não preciso desse limiar tão baixo num paciente já hipertenso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que é uma das principais armadilhas que a gente tem, né? A demora no reconhecimento que é uma anafilaxia. Então, a gente viu ali que em das maneiras de a gente diagnosticar esse paciente, em duas delas eu não preciso ter sintoma de pele. Então, um paciente com exposição e hipotensão já é o suficiente para dizer que é anafilaxia, independente de outros sintomas. Então, eu posso demorar para dizer que esse paciente está tendo uma reação anafilática porque eu não vi sintoma de pele. E isso pode prejudicar muito o paciente. Então, que é a ausência de sintomas cutâneos
vai estar em 10% aí. E às vezes o paciente que já usa antihistamínico, já estava usando por algum outro motivo, vai estar mais propenso a não ter sintoma de pele. E outra coisa, pedir laboratório, né? Esses pacientes a gente não precisa esperar laboratório, não precisa esperar nenhum resultado de exame para dizer que ele tem uma reação anafilática. Ah, dá para usar a histamina, a plasmática, a triptase para confirmar, para depois fazer uma investigação ambulatorial? Até dá, mas não é a nossa realidade, né? E o que a gente tem que tomar cuidado? Quais são os sinais de alarme? Então, progressão muito rápida. Um paciente que foi exposto a um alérgeno e rapidamente evoluiu. Presença de estridor, né? Então, aquele paciente que vem com estridor, que é sinal de obstrução de via aérea alta. Um tórax silencioso, ou seja, ele não tem estridor, não tem sibilo, mas você vai auscultar e não ouve nada. Significa que eu tenho uma via aérea tão fechada que não passa ar suficiente para fazer o estridor ou o sibilo e eu não consigo ouvir direito o murmúrio vesicular. Isso é muito grave. Hipotensão e choque, presença de arritmia extremamente grave e a presença de náusea e vômito persistente nesses pacientes também está associado a um desfecho pior. Qual que é o tratamento, então? Primeiro a gente remove a causa, né? Se for possível, né? Então, o paciente entrou em contato com algum alérgeno de pele, alguma coisa assim, caiu pó nele, eu vou tirar aquilo, né? Se foi alergia a inseto, vou tirar o ferrão, vou tentar tirar o contato que tem do inseto. Mas nem sempre é possível a gente remover a causa. E o tratamento é adrenalina. Paciente com anafilaxia, tratamento é adrenalina, adrenalina, adrenalina. Não dá para esquecer a adrenalina. Por quê? 3 efeitos que ela tem que a gente vai precisar. O efeito alfa 1, então vasoconstrição. A gente viu que a histamina vai fazer uma vasodilatação. Isso tem perda para o terceiro espaço, hipotensão. Então eu quero esse efeito vasoconstritor da adrenalina. Eu aumento a inotropia e a cronotropia do coração, então ele bate mais forte e mais rápido. Isso num paciente que está com choque é muito bom. E no efeito beta 2. Então a gente viu que faz broncoconstrição, faz edema de via aérea, constrição de via aérea. Então o tratamento é esse efeito beta 2 que a gente tem da adrenalina, que vai fazer a broncodilatação e reduz a degranulação dos mastócitos. Então, nosso tratamento, a primeira linha de tratamento é a adrenalina. E a via de preferência é intramuscular. Então, em coxa, o que a gente tem visto de estudo é o que parece ser mais eficiente, mais rápido. Então, IM mesmo. Nada de subcutâneo, nada IV. E se o paciente estiver hipotenso, chocado, volume. Então, a gente faz ali o volume na faixa de 20 ml por quilo. Vai reavaliando o paciente, obviamente, para garantir que não vai fazer uma sobrecarga. Mas esses pacientes, por causa da vasodilatação, perda para terceiro espaço, podem estar bastante depletados. E qual o papel do antihistamínico na anafilaxia? Então, nesses pacientes, o antihistamínico ele ajuda a reduzir a urticária, diminuir coceira, vai reduzir sintoma de nariz, então nariz escorrendo, nariz coçando, mas ele não tem nenhum efeito na hipotensão e na obstrução de via aérea. Então ele não tem um efeito broncodilatador e ele não tem um efeito venoconstritor. Então ele não me age no que vai matar o paciente. Então não adianta eu fazer antihistamínico nesse paciente achando que eu estou salvando a vida dele. Não, quem faz isso é a adrenalina. Posso usar o antihistamínico? Até posso, mas sabendo que ele é uma segunda linha, que ele é mais para o conforto do paciente do que para tratar aquilo que está botando ele em risco. Corticoide. É a mesma coisa, né? O corticoide, ele demora de 4 a 6 horas depois de ser aplicado para fazer efeito. Então não vai ser isso que vai tirar esse paciente da anafilaxia e salvar ele num primeiro momento. O corticoide vai funcionar quando a gente está pensando numa reação bifásica, né? Então, uma reação tardia, o paciente tem anafilaxia, melhora e depois volta. Nesses pacientes, sim, né? Vai ter melhora de sintoma, mas não é o corticoide que vai tirar ele da crise aguda, né? Então, mais ou menos 5% dos pacientes pode ter essa reação bifásica, que é de 1 a 12 horas depois dessa reação inicial. Ninguém sabe muito bem como é que funciona, mas o corticoide parece ajudar
evitar que tenha essa segunda onda aí. Alguns fatores de risco para isso são sintomas severos iniciais e a utilização de dose atrasada ou inadequada da adrenalina. Então a gente tem que fazer a dose recomendada ali. Então, né, para adulto, meio miligrama IM. E quanto mais cedo, melhor para o paciente. Então a gente vê que isso está associado a ter uma reação bifásica, que eu não quero isso para o meu paciente, né? Um dos desafios que a gente tem são os pacientes que usam beta-bloqueador, né? Então a gente viu que a histamina age lá fazendo vasoconstrição, fazendo principalmente a broncoconstrição, e a adrenalina vai fazer o efeito beta 2 que vai fazer resolver esse problema. E se eu estou beta bloqueado, a adrenalina não vai funcionar tão bem. Então esses pacientes a gente tem que usar o glucagon se for disponível para que a adrenalina possa fazer efeito. Nem sempre a gente tem o glucagon disponível, então talvez tenha que fazer doses mais altas de adrenalina e tem que saber que esses pacientes não vão responder de maneira tão adequada à adrenalina. Então são pacientes que a gente vai ter que ter muito mais cuidado e pensar em abordar a via aérea de uma maneira mais agressiva. Quando a gente está pensando, então, o paciente com o broncoespasmo, a gente vai tratar igual qualquer outro broncoespasmo, né? Então, a primeira linha, adrenalina para esse paciente da anafilaxia. Se ele mantiver o broncoespasmo, a gente pode fazer o fenoterol com o hipatrópio, que é aquela história do Batman e Robin, né? O Batman consegue lutar sozinho contra o Coringa. O Batman com o Robin é muito melhor. Agora, se o Robin sozinho for lutar contra o Coringa, ele vai tomar um pau. Então é assim que funciona o beta com o hipatrópio. O beta é o Batman. Ele funciona sozinho. O hipatrópio potencializa ele, mas o hipatrópio sozinho não age no broncoespasmo. Isso vale tanto aqui na anafilaxia quanto na asma, no DPOC. Não adianta fazer só o hipatrópio. E em casos refratários, a gente pode pensar no sulfato de magnésio também. Como é que a gente aborda a via aérea desse paciente? A intubação, né? Então, o paciente com broncoespasmo, chega com estridor, a gente vai pensar em intubar esse paciente. É uma via aérea que é um pouco mais complicada, porque ela está demasiada, né? Adianta eu utilizar, então, pô, né? Já que é uma via aérea um pouco mais estreita, uma via aérea mais hiperreativa, não vou intubar porque eu tenho medo de que se eu cutucar vai piorar, então vou utilizar uma máscara laríngea. Não adianta, porque é uma obstrução alta. E a máscara laríngea não vai passar dessa obstrução. Então não vou conseguir ventilar. Então se eu não consigo entubar, eu vou ter que partir para uma via aérea cirúrgica. Então esse paciente não é um candidato a dispositivo supraglótico. E a gente vai manter ele de observação no nosso pronto-socorro de 4 a 8 horas. Então pacientes, né, que tiveram uma reação, uma anafilaxia, responderam bem à adrenalina, 4 horas. Agora, se foi uma reação tardia, um episódio muito grave ou tem uso de beta-bloqueador, pelo menos 8 horas de observação para poder mandar para casa com segurança. Para casa, a gente vai considerar, então, o corticoide de 3 a 5 dias e o antistamínico também de 3 a 5 dias. E lembrando, sim, que o corticoide e o antistamínico não evitam a anafilaxia e não tratam se tiver. Ele ajuda principalmente nesses sintomas de coceira, sintoma de pele, mas não age na hipotensão e no broncoespasmo. Então, se for possível, orientar que esse paciente que tem a reação anafilática tenha um autoaplicador. Qual que é o problema? No Brasil não é disponível, a gente não tem para comprar aqui facilmente. E nos Estados Unidos, fica na faixa de 600 a 750 dólares a EpiPen de marca e 150 a 400 dólares a adrenalina autoaplicável genérica, entre aspas. Então é uma coisa que aqui no Brasil é muito difícil a gente ter e mesmo lá fora é muito caro. Então é bastante difícil a gente recomendar isso para o paciente. O que a gente tem que orientar então? Sinal de gravidade, né? Paciente que já teve uma reação anafilática, assim que ele começar com sintomas, ele tem que procurar o pronto-socorro mais próximo dele. Porque a gente viu que a evolução é muito rápida e a chance desse paciente evoluir para uma parada e ser uma parada grave, porque eu vou precisar abordar a via aérea de maneira cirúrgica, pior ainda, né? Então, medicação via oral a gente pode pensar em utilizar.
e fazer uma consulta com alergologista, né? Então, para a gente pensar em investigar qual foi a causa para que esse paciente possa evitar. Porque o tratamento ambulatorial da anafilaxia se consiste basicamente em evitar a exposição, né? Então aí tem várias coisas, né? Alimentares, insetos, látex, contraste. Então tudo isso pode estar associado a ser o gatilho da anafilaxia do paciente. Ele vai ter que investigar isso de maneira ambulatorial. De preferência, 1 a 4 semanas após o episódio, porque como teve uma desgranulação muito grande dos mastócitos, talvez o exame seja um falso negativo se fizer antes. É, também pode ser pesquisado IgE, dose de IgE, algumas coisas assim, mas isso vai ser uma outra discussão. Quem vai fazer isso é o alergologista, né? Para a gente encerrar e ver, né, como é grave a anafilaxia, um caso real foi feito um despacho da viatura para atendimento a uma parada cardiorrespiratória. Um masculino de 30 anos, em domicílio, e não foi passado mais informação para a equipe da viatura. Na chegada no local, a equipe dos bombeiros já estava realizando reanimação cardiopulmonar, eles chegaram mais ou menos uns 15 minutos depois da parada, e nós, né, a equipe de suporte avançado, chegou mais ou menos 10 minutos depois deles. Então, o paciente com 15 minutos de parada não assistida e mais 10 minutos recebendo suporte básico de vida. Na nossa chegada, o paciente estava em assistolia. Paciente em assistolia, a gente sempre pensa no 5H e 5T, né? Então, se a gente está pensando em anafilaxia, a gente vai pensar principalmente na hipóxia, né? Então, esses pacientes com o edema de glote não vão conseguir ventilar e podem ter uma parada por hipóxia. Hipovolemia por essa venodilatação, essa vasodilatação e perda para o terceiro espaço. E um pneumotórax hipertensivo um pouco mais questionável, mas a gente talvez poderia pensar aí como é um homem magro, jovem, pode ter um pneumotórax espontâneo, mas é bem mais difícil, né? Se a gente estiver pensando em anafilaxia mesmo, a gente ficaria com hipóxia e hipovolemia como as principais causas da parada. E para esse nosso paciente, não tinha nenhum fator de risco para pensar em acidose, em algum distúrbio do potássio, hipotermia não era um dia bastante quente. Pensar em infarto, poderia, mas a idade não é tão comum. TEP é sempre uma suspeita, tamponamento também um pouco mais difícil. E tóxicos a gente sempre nunca exclui, né? Mas se a gente está pensando na anafilaxia, pensaria na hipóxia e na hipovolemia. O que aconteceu? Durante a laringoscopia, essa foi a imagem. Então, a paciente ali, a gente consegue ver a lâmina do laringoscópio entrando na boca, aqui a lâmpada e aqui uma epiglote bem gordinha, bem inchada. Não foi possível visualizar a traqueia desse paciente, então um edema de glote, né? Então, geralmente o que a gente quer ver é isso daqui, né? Uma epiglote normal, as pregas vocais e aqui a traqueia. Esses pacientes com edema, a gente vê uma epiglote bastante inchada, edemaciada, e a gente não consegue ver as cordas vocais. Então a intubação é muito mais complicada. Então, né, quando a gente vai pensar na abordagem de via aérea, a gente divide, né, a classificação de Cormack-Lehane. Então, a gente consegue ver tudo. No 2 a gente consegue ver mais que a metade da traqueia. No 3 menos. E no 4 a gente não consegue ver nada. Nosso paciente aqui era um Cormack 4. Laringoscopando não dava para ver absolutamente nada. Nesse caso, nem o bugie está indicado, porque mesmo para utilizar o bugie eu preciso ver um pouquinho da traqueia. As cegas, e nesse paciente é demasiado, não adianta. Então foi optado nesse paciente então fazer uma crico. Feita o corte, passado o tubo, né, na membrana cricotireoideia para tentar ventilar o paciente. Então, a história desse paciente, depois, né, discutindo com a regulação, conversando com o regulador, foi que esse paciente começou com uma dispneia súbita. Foi o próprio paciente que ligou para o 192. Durante a ligação, o paciente estava reclamando que estava falta de ar.
estava bastante rouco. Durante a ligação parou de falar e o regulador ouviu o barulho do telefone caindo no chão e o paciente ficando mudo. Então, muito provavelmente durante a ligação, o paciente já estava com hipóxia e fez a parada cardiorrespiratória. Não tinha nenhuma alergia conhecida dos familiares, mas tinha uma história de que parece que tinha utilizado drogas num período recente ali. Infelizmente, né? Do acionamento até a chegada da primeira viatura foram 15 minutos, 25 até a chegada do suporte avançado, talvez mais uns 2, 3 minutos até laringoscopar, perceber que era um edema de glote e fazer uma crico. Então o paciente já estava mais ou menos 30 minutos sem ventilar. Então um paciente de 30 anos, mais ou menos, que foi a óbito por anafilaxia. Então por isso que a gente tem que ficar muito esperto com esses casos, que eles realmente são graves e podem levar ao óbito. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos temas, qualquer questionamento, pode deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram. E até a próxima.